Carta do apóstolo Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, esse versículo é muito sábio, porque como há cristãos assim, cristãos que ouvem a palavra durante anos a fio, pensam que creem, mas quando surgem as lutas, quando surgem as adversidades, quando surgem as oportunidades, não praticam aquilo que ouviram, né? Por que não praticam? Porque não creram e porque não guardaram. Irmãos, são crentes que não desfrutam de bênçãos, né? Padecem por males por anos a fio. Sabe por quê? Não crescem. Sabe por quê? Não prosperam. Sabe por quê? Porque não praticam a palavra que eles ouviram. Ou seja, devemos ser cumpridores da palavra, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, o que diz aqui esse versículo. Muitos enganam-se com falsos discursos de crente, falam até o crentez. Quando as bênçãos não vêm, culpam a igreja, culpam o pastor, culpam os irmãos pela situação ruim, mas não praticam o que ouvem. Nenhum milagre mais ocorre sem a participação do homem. Nós temos pregado isso, é revelação de Deus. O homem tem que ser um coadjuvante nos milagres. E mesmo assim, há muitos cristãos que ouvem a palavra e não praticam, não fazem a sua parte, a parte destinada a ele para receber as bênçãos. Muitas vezes é só a tomada de posse, a pessoa nem toma posse, ela toma, porque ela é só um ouvinte da palavra, ela não é um praticante da palavra. O que traz bênçãos é a prática da palavra. Entendo, irmãos, né? Nenhum milagre ocorre sem que nós pratiquemos a palavra que nós ouvimos. Nós ouvimos a direção de Deus para alcançar as bênçãos, para melhorar nossas vidas, para prosperarmos e para que a obra prospere. Mas são instruções de Deus. E instruções exigem ações da nossa parte, a prática daquilo que nós temos ouvido. E aqui no versículo 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Irmãos, quem ouve e não pratica a palavra é apenas um observador momentâneo, que logo se esquece daquilo que viu, logo se esquece daquilo que ouviu, porque não praticou. E se não praticou, não vai receber o fruto originário da prática da palavra do Senhor. O que ouve e não pratica é um mau e negligente servo que enterra o talento. Ele ouviu um talento, ele ouviu uma bênção, uma joia, que é a palavra de Deus, né? E ele enterrou a palavra, porque ele não praticou. E aí as bênçãos não vêm. As bênçãos vêm quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos. E aquele que ouve e não pratica, ele está enterrando, ele está desperdiçando a palavra, ele está desperdiçando o talento. E a palavra diz que até o que ele tem será tirado, porque não agem de acordo com aquilo que têm ouvido. A palavra de Deus deixa claro que a fé vem por ouvir a Deus, através da palavra de Deus, mas as bênçãos vêm por usar a fé, ou seja, por ouvir e praticar a palavra que ouvimos. Não adianta a pessoa dizer que tem fé e não agir, não praticar de acordo com a fé. Ela não vai receber bênçãos, e aquela fé é uma fé inoperante. Tudo é possível àquele que crê, e quem crê, ele ouve e logo em seguida ele pratica a palavra do Senhor.
Porque a palavra vem como direção, instrução, para que nós pratiquemos e alcancemos tanto as bênçãos que nós desejamos. E aqui no versículo 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, fala para o seu irmão do lado, ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Só é bem-aventurado, só é bem-aventurada, só é bendita em tudo aquele ou aquela que não é um ouvinte esquecido. Ou seja, aquela que persevera em fazer aquilo que a palavra lhe instruiu. Persevera em fazer a obra do Senhor. Porque quando nós obedecemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, nós estamos fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor para as nossas vidas, a obra do Senhor para as pessoas que nos cercam, para a nossa família, e a obra do Senhor de uma maneira geral. Então, as atitudes mostram quem nós somos. As atitudes mostram também como nós estamos. E as atitudes geram obras, né? Geram bênçãos se for uma atitude em obediência à palavra do Senhor. Entenda, o Senhor Jesus sempre curava dando uma instrução: levanta-te e anda. Se a pessoa ouvisse a palavra do Senhor, mas se não se levantasse e não andasse, a bênção, o milagre não ocorreria. Entendam, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ouviu a palavra do Senhor, mas se não praticasse de acordo com a palavra que o Senhor deu, não seria abençoado, não seria curado. Entendam, irmãos, não é só ouvir, porque tem muitos cristãos passivos, ouvem, mas descartam a palavra, não praticam a palavra que ouviram. E por isso elas não saem daquela situação de aflição. As bênçãos não vêm até ela, porque as bênçãos são geradas através das práticas da fé, das práticas daquilo que nós temos ouvido do nosso Deus. Porque a prática, a atitude é evidência de fé. Porque uma pessoa que ouve e não pratica, como é que você vai saber se ela creu ou não? Se ela tem fé ou não? Mas aquele que ouve e tem fé e querer falar: opa, essa é a palavra de Deus para que eu tenha bênção, vou praticar logo em seguida. Não veja a hora de acabar o culto para começar a praticar. Essa pessoa vai ter bênção na sua vida. Entendam? As práticas, as atitudes são fundamentais. Ouvir é bom, ouvir é necessário, ouvir é imprescindível. Porque a gente ouve a Deus, a instrução de Deus. Mas se ouvir e não praticar, aquilo que você ouviu, você descartou. Aquilo que você ouviu, você não creu. E não vai receber. São atitudes que geram obras, que geram bênçãos, né? Entendo, o que ouve a palavra de Deus, ele já tomou uma boa atitude. Tomou a atitude de ouvir, mas ele precisa de uma atitude de obedecer, porque a atitude de ouvir é insuficiente para que as bênçãos ocorram. É preciso praticar aquilo que ouviu de Deus. Às vezes você vê na igreja as pessoas que estão muito tempo ouvindo a palavra e estão na mesma situação, nas mesmas lutas, na mesma aflição. Sabe por quê? Porque ela ouviu, mas não obedeceu, não praticou. Ela ouviu 500 vezes que ela tem que perdoar e ela não perdoa. Então não tem bênção, porque são as práticas que trazem as bênçãos. Todos que foram curados pelo Senhor Jesus ouviram a sua palavra, ouviram a sua instrução e agiram, praticaram o que ouviram. A mulher hemorrágica ouviu do Espírito Santo: se tão somente você tocar nas vestes dele. Ela ouviu, ela creu e ela tomou uma atitude, ela praticou e tocou nas vestes. O cego, ou de nascença, também ouviu a instrução do Senhor, lavou-se lá no tanque. Não é só ouvir. Se ouvisse, o Pedro teve uma pescaria maravilhosa porque ouviu e agiu. Ouviu a palavra do Senhor e foi até alto mar.
Ele não era um ouvinte esquecido. Ele não era um não praticante. Então tem que ouvir e praticar, pessoal. Muitas vezes você é roubado. Muitas vezes você é roubada porque você ouve mensagens que Deus tem trazido aqui para nós e você não pratica. E as bênçãos não vêm, porque só a prática é que traz o cumprimento das promessas e que traz as bênçãos. Entendam, nós temos ouvido a mensagem que a gente deve se humilhar diante de Deus. Então pratique e se humilhe na presença do Senhor. Ouvimos no domingo a mensagem de profetizar sobre situações mortas para que seja gerada a vida. Então pratique aquilo que você ouviu. Eu ouvi uma mensagem, tá, mas você praticou aquilo que você ouviu? Você tem praticado aquilo que você tem ouvido? Se não tem praticado, não está servindo, irmão. Não está servindo para nada. É a prática que traz a bênção. É você se humilhando, é você profetizando, é você orando sem cessar. É a prática da palavra, a prática daquilo que você ouve com instrução do Senhor, é que vai trazer a bênção sobre a sua vida. O versículo 17 diz, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Há como se provar que alguém tem fé, irmãos? Só através das atitudes que geram obras. Então por isso que diz aqui, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Como é que você prova que tem fé se não tem obra? Que não tomou atitude em cima daquilo que ouviu? Mas eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu profetizei e a bênção aconteceu. Eu me humilhei e Deus me atendeu. Eu orei sem cessar, perseverei nas campanhas e Deus liberou a bênção. Atitudes, irmão. Nós fazemos as campanhas para que tomemos atitude em cima daquilo que nós ouvimos. Então nós só provamos que temos fé em Deus através das obras que são oriundas das nossas práticas, das nossas atitudes. Porque a fé sem obras, sem a prática, sem atitude, ela é morta, ela é inoperante. Se você está cheio de fé, mas se você não toma uma atitude, essa fé não serve para nada. Mas se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda e toma atitude, essa fé vai gerar bênçãos. Comece a praticar. Comece a praticar aquilo que você tem ouvido. E mostre que você crê em Deus, crê na palavra e receba bênçãos de Deus. Quem não pratica a palavra está fazendo a vontade do inimigo, porque o inimigo é o maior interessado que você ouça e não pratique. Ele é o maior interessado, porque se você não praticar, ele não sai. Se você não praticar, as bênçãos não vêm. O que ouvimos são instruções de Deus para praticarmos, agirmos. Mais importa ser praticante do que ouvinte ou mesmo crente. É isso, irmãos. Mais importa ser praticante do que ser ouvinte ou mesmo crente. Porque verdadeiramente crente é aquele que crê, quem pratica. Aquele que não pratica, ele não crê. Ele não é crente. A não ser que ele tenha se esquecido, não tenha guardado a palavra que ele devia ter colocado em prática logo em seguida. E veja aqui no versículo 19, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazem bem, também os demônios os creem e estremecem. Os demônios creem que há um só Deus. Os demônios creem na palavra, né? Mas eles não praticam a palavra. Eles creem tanto na palavra que eles praticam o oposto. Porque a obediência à palavra gera bênçãos e a desobediência gera males. Ele quer trazer males. Então ele faz o oposto da palavra. Ele crê tanto que a palavra é verdadeira que ele faz o oposto para que não tenha as bênçãos que o cumprimento da palavra gera, para que tenha males. Porque tudo aquilo que contraria a palavra em prática é pecado, é o que diz a Bíblia. Entendam?
Então, eles creem na palavra, mas não praticam. Então, aquele que crê e não pratica, está quase igualzinho a eles. Irmãos. O que nos diferencia de demônios ou de endemoniados é a prática. Porque eles creem. Eles ouvem, mas não praticam. Então, aquele que ouve e não pratica, está fazendo a vontade dele. Está fazendo o que ele faz. Irmãos, nós temos que praticar a palavra, pessoal. É a prática que vai trazer bênção. Nós temos que ouvir, como estamos sempre ouvindo, a direção de Deus, a instrução de Deus, e logo em seguida da instrução dada, a gente tem que praticar. Irmão, você está lá no seu serviço, o teu chefe te deu uma instrução, te deu uma ordem, você ouviu a instrução, entendeu a instrução, mas você não fez de acordo com a instrução que ele te mandou. Sabe o que vai acontecer, irmão? Vai perder o emprego. Vai perder. Eu fiz do meu jeito que eu achei melhor. Então vou fazer do seu jeito lá fora, né? Porque aqui você tem que obedecer. Eu não te dei a ordem à toa. Tem todo um planejamento, tem todo uma razão para tudo aquilo que foi instruído. Então entenda, irmãos, como é que a pessoa que é bênção de Deus, ela não tem promoção do chefe porque ela ouve as instruções e não pratica. Como você quer bênção de Deus se você ouve a palavra e não pratica? É a prática que vai demonstrar que você creu e a prática que vai trazer as bênçãos. Qual tem sido as nossas práticas? Agora um quiz aí. Qual tem sido as nossas atitudes quando nós somos provocados? Praticamos a palavra? Qual tem sido as nossas atitudes quando nós somos prejudicados, injustiçados e até perseguidos? Qual tem sido a nossa prática? A gente pratica aquilo que o Senhor instruiu, de dar a outra face, orar pelos adversários, pelos inimigos? Qual a consequência se nós não amarmos e orarmos pelos adversários? A situação não muda, irmão. O que faz a situação mudar é você orar e amar o seu adversário. Saber que a sua luta não é contra pessoas. Irmãos, Deus só mudou a situação de Jó quando ele começou a praticar a intercessão. Então comece a praticar a intercessão, interceda por alguém. Ao invés de ficar, ó Deus, me dá, me dá, me dá, ó Deus, me dá, me dá, me dá. Fala, Senhor, abençoe a vida daquele fulano que eu encontrei na rua outro dia, daquele outro, abençoe a vida desse vizinho que está aflito com a família, com o filho. Comece a interceder. Comece a praticar aquilo que você ouviu. É simples. Intercessão. As lutas que nós enfrentamos, as tribulações, as aflições, as adversidades, sabe o que elas são? São grandes oportunidades para nós praticarmos a palavra. Deus tem nos instruído, né, que não há situação impossível para Ele, que Ele transforma um vale de ossos secos num grande e poderoso exército. Deus tem nos instruído que se nós nos humilharmos e orarmos com fé, Ele sarará a nossa terra, a nossa família. Deus tem nos instruído a orar sem cessar, né? Então, quando chegar as lutas, as tribulações, as aflições, as adversidades, ao invés de ficar desesperado, reclamando pelos cantos, pratique aquilo que você ouviu. Não seja um ouvinte esquecido. Deus te instruiu antecipadamente para quando chegasse essas situações, para que você praticasse a palavra que Ele te revelou. Quando chegassem as adversidades, as lutas e as tribulações, Ele já te deu a instrução, Ele já te deu a ferramenta. Então não se desespere, não fique revoltado, não fique murmurando, não fique reclamando, não fique com medo. Deus já te deu a instrução, pratique a palavra, que a situação é mudada e revertida. E quando você pratica a palavra no meio de uma adversidade, você constata que ela é verdadeira e eficaz, que ela funciona mesmo. Então, irmãos,
comece a praticar aquilo que você tem ouvido. Ouviu a mensagem, pratique, irmão. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Dê a outra face. Quando alguém te bater na face direita, perdoe quem não merece. Pratique a palavra, irmãos. Ore sem cessar. Pratique, irmãos. Humilhe-se diante de Deus. Profetize bênçãos. Seja corajoso, porque aquele que não tem coragem não prospera. Mude, Deus quer mudanças. Pratique a palavra. Se você não mudar, a situação não vai mudar. Pratique o que você ouviu. Pratique o que você tem ouvido de Deus. É direção de bênçãos. É para você sair da adversidade. É para você vencer as tribulações, os obstáculos. E o inimigo, Satanás, ele vai te dar oportunidades para você pecar, para você transgredir a palavra. As tentações de Satanás também são oportunidades de você praticar a palavra. Satanás, ele tentou o Senhor Jesus no deserto. E o Senhor Jesus praticou a palavra, resistiu às tentações, não o adorou, não seguiu a ordem dele. Você não é filho de Deus? Mande que o Senhor Jesus tinha poder para clamar e transformar pedra em pães, mas ele não o fez, porque ele não obedece o diabo. Ele era dirigido pelo Pai. Não obedeça ao inimigo, não faça a vontade do inimigo, faça a vontade de Deus. Pratique aquilo que você tem ouvido, a vontade de Deus, aquilo que você tem ouvido através da palavra. Entendam? Só assim a situação muda. Senão você vai passar anos e anos dentro da igreja ouvindo, e a sua situação não vai mudar porque você não pratica. E aí a situação não muda, você critica a igreja, senta a lenha no pastor, né? Critica os irmãos, as irmãs. E aí quando o pastor fala, irmão, você precisa mudar, você precisa praticar a palavra. Eu não preciso mudar nada. Não vai receber. Deus, ele está nos lapidando, nos transformando, nos aperfeiçoando. E como é que é feito isso, irmão? Ele te dá a instrução, você obedece, você sobe um degrau. Ele te dá a instrução, você obedece, você sobe um outro patamar. Ele te dá a instrução, você obedece. Quando você perceber, irmão, você vai estar firme, sólido sobre a rocha, alcançando bênçãos. E a bênção maior que você vai alcançar é aqui, irmão. É aqui a transformação, a renovação da sua mente, a confiança total e incondicional em Deus e na palavra de Deus. É isso que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. E quando o inimigo vier com uma tentação, pratique a palavra. Quando o inimigo vier com uma oferta enganosa, pratique a palavra. Quando você tiver oportunidades de pecar, de transgredir, pratique a palavra. Você vai crescer, irmãos. Nós não estamos ouvindo só para falar, oh, que palavra maravilhosa. Não. A palavra só vai ser maravilhosa e só vai surtir efeito se você praticar a instrução dada por Deus. É fundamental, pessoal. Você vê crentes que estão anos servindo ao Senhor. Ouvem. Já ouviram a Bíblia toda uma dezena de vezes em pregações, mas não praticam e a situação não muda. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já falou conosco para nós perdoarmos os nossos inimigos, aqueles que têm nos prejudicado? Quantas vezes você já ouviu que Deus não perdoa quem não perdoa, para receber perdão tem que semear perdão, e mesmo assim tem gente dentro da igreja com anos ouvindo essa mensagem que não perdoa. Não perdoa. Tem que praticar, irmãos. Porque a falta de prática, a omissão, a inoperância pune. A pessoa permanece no sofrimento. O povo hebreu tinha instrução de Deus através de Moisés e não praticavam. Morreram, pereceram no deserto.
Então, irmãos, dê um pulo em Tiago 2,24. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Então veja, irmãos, nós também seremos justificados pelas nossas obras, que são frutos das atitudes, das práticas. Sem prática, sem atitude, não tem obra, né? Não tem. O Senhor disse a um centurião, lá em Mateus 8,11, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque praticam a palavra, praticam, creem no Senhor Jesus, praticam às vezes mais do que os crentes que estão sendo instruídos diretamente por Deus. São poucos, mas existem. O Senhor Jesus disse: muitos irão do Oriente e do Ocidente, né? E vão sentar à mesa com Abraão no reino dos céus. Tem muita gente praticando a palavra, irmão, mesmo não frequentando igreja de crente, né? Praticando. É a prática que faz, irmãos. É a prática. Nós temos que ouvir. Ouvir é importantíssimo, porque a gente ouve a instrução e a direção de Deus. Mas se você não praticar, é como se você falasse: Deus falou, mas... É como se você enterrasse o talento. É como você descartasse a palavra. Então pratique, irmãos. Pratique, pratique. Serão salvos não pela religião, mas pelas práticas que concordam com a palavra de Deus. Práticas essas que evidenciam que creem no Senhor Jesus. Porque para ser salvo tem que crer no Senhor Jesus, né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7, finzinho da Bíblia. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, como Deus é justo. Quem pratica a justiça, quem pratica a palavra é justo. Nossas palavras têm poder de gerar vida ou morte, mas só as nossas práticas diz quem somos. É bem-aventurado, cristão fiel, quem pratica a palavra do Senhor. Quem não pratica a justiça, a palavra de Deus, ainda não é justo, ainda não é de Deus, ainda não crê, ainda não anda com o Senhor. O que ouvimos são instruções de Deus para praticarmos, agirmos e recebermos bênçãos. Então pratique aquilo que você tem ouvido de Deus. O que nós temos praticado do que nós ouvimos? O que você colocou em prática logo em seguida de ouvir uma mensagem? Qual foi a sua atitude logo em seguida de participar de um culto e ter a revelação da palavra do Senhor? Irmão, mais importa ser praticante do que ouvinte. Ouvir é fundamental, mas se ouvir e não praticar, não recebe bênção, não é transformado. Né? Mas se você praticar, por isso que o Senhor Jesus disse, a prática da palavra, de alguns que não são ouvintes, que vêm do Oriente e do Ocidente, levam a bênção. É a prática e a atitude, irmãos. Entendam? É a prática que gera bênçãos. Então, se você quer bênção, pratique aquilo que você tem ouvido, as instruções do Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos orar, vamos praticar.